Minha irmã e seu marido exigem que eu lhes dê o quarto da minha filha que é cadeirante para terem mais espaço quando se mudarem, mas a verdadeira razão é pior. Minha irmã Britney e seu marido Wesley se mudaram para minha casa depois que Wesley foi demitido de seu emprego na construção civil. Eu moro com meu parceiro Tony e minha filha Maggie, que tem paralisia cerebral e usa uma cadeira de rodas. Britney e eu crescemos em lares diferentes depois que nossos pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Ela morou com nossa mãe e eu com nosso pai. Nos reconectamos há cerca de 5 anos quando Maggie tinha 3. Maggie adorava sua tia. Wesley sempre me pareceu simpático o suficiente, embora nunca falasse muito nas reuniões de família. A situação de moradia dele se complicou em fevereiro. Wesley perdeu o emprego pouco antes do Natal e as economias deles acabaram em janeiro. Eles estavam alugando um apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade, mas atrasaram 3 meses de aluguel. Britney me ligou chorando uma noite dizendo que haviam recebido um aviso de despejo. Ela me perguntou se poderiam ficar conosco temporariamente enquanto Wesley procurava trabalho. Tony e eu conversamos sobre isso naquela mesma noite. Eles já nos haviam ajudado com algumas coisas no passado e pensamos que poderíamos fazer esse sacrifício por eles. Nossa casa tem 3 quartos. Nós temos o quarto principal. Maggie tem seu quarto que modificamos para ser acessível para sua cadeira de rodas. E há um pequeno quarto de hóspedes que usamos como depósito e escritório para o trabalho remoto de Tony. O quarto de hóspedes tem uma cama de solteiro e móveis básicos, mas fica apertado com a escrivaninha e o equipamento de Tony. Eu disse a Britney que eles poderiam ficar, mas expliquei nossas limitações de espaço. O quarto de hóspedes estava disponível, mas Tony precisava manter seu escritório já que trabalha de casa 2 dias por semana. Também mencionei que o quarto de Maggie era especialmente adaptado para suas necessidades e não podia ser alterado. Britney concordou imediatamente e me agradeceu várias vezes. Eles se mudaram no fim de semana seguinte trazendo apenas suas roupas e objetos pessoais. Nós os ajudamos a guardar a maioria de seus móveis em um depósito, que lhes custava $50 por mês. A primeira semana correu sem problemas. Britney ajudou na cozinha e Wesley começou a procurar emprego pela internet usando o computador de Tony quando ele não precisava. Maggie gostava de ter a tia por perto e Britney lia histórias para ela quase todas as noites. Os problemas começaram na segunda semana. Britney começou a comentar que o quarto de hóspedes era muito pequeno para 2 adultos. Mencionou que Wesley estava com problemas para dormir porque a cama era estreita e seus pés ficavam para fora. Sugeri que eles poderiam comprar um colchão inflável para ter mais espaço, mas Britney apenas assentiu sem muito entusiasmo. Depois Britney começou a fazer perguntas sobre o quarto de Maggie. Queria saber por que havíamos dado um quarto tão grande para uma criança quando os adultos precisavam de mais espaço. Expliquei que o quarto de Maggie precisava acomodar sua cadeira de rodas, sua cama especial com grades de proteção, seu equipamento de fisioterapia e sua comoda que havíamos rebaixado para que ela pudesse usar sozinha. O quarto parecia espaçoso porque precisávamos manter corredores livres para a cadeira dela, mas na verdade estava organizado para suas necessidades específicas. Britney deixou o assunto de lado, mas notei que ela olhava para dentro do quarto de Maggie sempre que a porta estava aberta. Ela também começou a cronometrar quando Maggie usava o banheiro, que era o único totalmente acessível da casa, com barras de apoio e um chuveiro adaptado. 3 semanas após a chegada deles, Britney me abordou enquanto eu preparava o café da manhã. Ela disse que Wesley estava ficando frustrado com a situação do quarto e que isso estava afetando sua busca por emprego. Sugeriu que talvez Maggie pudesse se mudar temporariamente para o quarto de hóspedes e eles poderiam usar o quarto dela já que era maior. Eu disse que isso não era possível e achei que não precisava explicar o porquê já que eu havia sido clara em ocasiões anteriores. Britney insistiu, disse que Maggie era pequena e não precisava de tanto espaço quanto 2 adultos. Também mencionou que as costas de Wesley doíam por causa da cama pequena e que ele tinha uma entrevista em breve. Repeti que não era uma opção trocar Maggie de quarto e sugeri que procurassem um colchão inflável maior ou uma cama dobrável para o quarto deles. Naquela mesma noite Wesley falou comigo diretamente pela primeira vez sobre a situação. Ele foi mais direto que Britney. Disse que estavam gratos por nossa ajuda, mas que o arranjo atual não estava funcionando. Disse que entendia que Maggie tinha necessidades especiais, mas que no final das contas ela era apenas uma criança, e crianças se adaptam facilmente. Ele sugeriu que poderíamos fazer o quarto de hóspedes funcionar para ela e até se ofereceu para ajudar a mover seu equipamento. Eu lhe disse que o quarto de hóspedes tinha escadas e ficava no 2º andar, enquanto o quarto de Maggie ficava no térreo perto do banheiro acessível. Wesley disse que poderia carregá-la a escada acima quando fosse necessário. Ali encerrei a conversa e mais tarde contei a Tony. Decidimos ter uma reunião de família para esclarecer as coisas e estabelecer limites. A reunião não correu bem. Britney e Wesley se sentaram à nossa frente na mesa da cozinha. Comecei dizendo que estávamos felizes em ajudá-los, mas que estávamos cansados de eles repetirem o assunto da troca de quartos. Wesley assumiu o controle da conversa, disse que agradeciam nossa generosidade, mas sentiam que a distribuição atual dos quartos era injusta. Ele ressaltou que estavam contribuindo com as compras e ajudando nas tarefas domésticas enquanto estavam apertados no quarto menor. Tony interveio e explicou que havíamos gastado milhares de dólares para tornar o quarto de Maggie acessível e seguro para ela. Ele descreveu o equipamento especializado e as modificações que não podiam ser facilmente transferidas.
Wesley minimizou isso. Britney acrescentou que não estavam pedindo nosso quarto principal, apenas uma distribuição mais justa do espaço. Meg passava a maior parte do dia na sala de estar, então o tamanho de seu quarto não deveria importar tanto. Eu disse a eles que o quarto de Meg não era negociável. Foi projetado especificamente para suas necessidades e mudá-la colocaria em risco sua segurança e independência. Me ofereci para ajudá-los a reorganizar os móveis no quarto de hóspedes para maximizar o espaço ou procurar outras soluções para dormir. O tom de Wesley mudou. Ele disse que estávamos sendo irracionais e que estávamos priorizando as preferências de uma criança sobre as necessidades de dois adultos. Mencionou que eles tinham sido apenas prestativos e respeitosos desde que se mudaram. Britney acrescentou que sentiam que os tratávamos como cidadãos de segunda classe em nossa própria casa. Wesley propôs que se íamos ser tão teimosos com o assunto dos quartos, talvez devêssemos considerar deixá-los usar nosso quarto principal, já que tinha mais espaço e um banheiro privativo. Tony respondeu imediatamente que não e ressaltou que já estávamos compartilhando nossa casa e não tínhamos por que ceder também nosso próprio quarto. Britney começou a chorar dizendo que não se sentiam bem-vindos como se fossem um fardo. Wesley abraçou Britney e sugeriu que talvez tivessem que procurar outras opções se não pudéssemos ser mais flexíveis. Eu disse a eles que eram bem-vindos para ficar desde que respeitassem as regras da casa que estabelecemos antes de se mudarem e entendessem que algumas coisas não estavam abertas à discussão. Wesley se levantou dizendo que iam pensar se esse arranjo funcionava para alguém. Britney o seguiu escada acima. Na manhã seguinte, Britney mal falou comigo e Wesley evitava completamente o contato visual. O clima na casa ficou tenso. Eles pararam de ajudar na cozinha e Wesley passava a maior parte do tempo fora de casa, supostamente procurando trabalho. Britney ficava em seu quarto ou saía para visitar amigos. Isso continuou por mais uma semana. Meg começou a perguntar por que sua tia não lia mais histórias para ela. Tony comentou que Wesley estava usando seu computador em horários estranhos e deixava migalhas de comida sobre a mesa. Tentei falar com Britney, mas ela me respondia de forma ríspida dizendo que estava tudo bem. No domingo passado tudo chegou ao limite. Eu estava ajudando Meg com seus exercícios de fisioterapia na sala quando Britney desceu. Ela nos observou por alguns minutos e depois me pediu para conversarmos em particular. Fomos para a cozinha enquanto Tony continuava trabalhando com Meg. Britney comentou que havia pesquisado na internet sobre crianças com deficiência e que aprenderá que muitas famílias fazem ajustes para acomodar as necessidades de todos. Disse que encontrou exemplos de crianças em cadeiras de rodas vivendo em espaços menores e sugeriu que talvez estivéssemos sendo superprotetores com Meg. Ela se ofereceu para ajudar a modificar o quarto de hóspedes para torná-lo mais acessível. Respondi que não ia continuar discutindo isso e que já havíamos deixado nosso ponto claro. Para Britney, isso pareceu uma desculpa. Ela disse que poderíamos instalar uma cadeira elevatória na escada ou carregar Meg quando fosse necessário. Também sugeriu que poderia ser benéfico para Meg aprender a se adaptar a diferentes ambientes. Perdi a paciência com minha irmã porque ela não estava entendendo as necessidades da minha filha apesar de viver conosco há mais de um mês. Se ela esperava que comprometêssemos o conforto de nossa filha pelo conforto deles, era egoísmo. Britney começou a chorar novamente e a me acusar de chamá-la de má pessoa por fazer perguntas razoáveis. Wesley desceu durante nossa discussão e imediatamente ficou do lado de Britney. Segundo ele, eu havia gritado com sua esposa e me acusou de ficar na defensiva diante das críticas. Ele acrescentou que eles haviam tentado abordar a situação de forma diplomática, mas que eu estava sendo irracional. Disse que estavam começando a questionar se valia a pena ficar conosco com tanto drama. Eu disse aos dois que se não estavam contentes com nossa hospitalidade eram livres para procurar outro lugar para ficar. Wesley disse que talvez fizessem exatamente isso e subiu furioso com Britney. Eles passaram o resto do dia arrumando suas coisas e fazendo ligações. Naquela noite Britney veio falar comigo e disse que haviam decidido se mudar para a casa do irmão de Wesley que tinha uma casa maior e era mais compreensivo com a situação deles. Respondi que achava bom que tivessem encontrado algo que se ajustasse melhor às suas necessidades. Wesley carregou o carro na manhã seguinte sem se despedir de nenhum de nós. Já se passaram 2 semanas desde que eles foram embora. Nossa mãe ligou ontem e disse que Britney lhe contou o que eu fiz e que não estava nada feliz com minha família. Ela estava decepcionada com a forma como lidei com a situação e sugeriu que eu deveria ter sido mais criativa na busca por soluções. Tony acha que eu fiz a coisa certa e eu também, mas aparentemente deixei 2 narcisistas entrarem em minha casa e agora tenho que lidar com o fato de minha mãe ficar do lado deles. Atualização. Algumas pessoas pediram mais detalhes sobre o que aconteceu depois que Britney e Wesley foram embora. Eu pensei que o drama tinha acabado, mas estava enganada. Há coisas novas que acho que vocês deveriam saber. No dia seguinte à minha publicação original, uma amiga de Britney, vamos chamá-la de Meredith, me contatou pelo Facebook. Ela me disse que precisava falar comigo sobre algo importante relacionado à situação de moradia de Britney e Wesley. O que ela me contou é que Britney estava hospedada em seu apartamento há 3 dias desde que saiu da minha casa, e não na casa do irmão de Wesley como minha irmã havia me dito.
Meredith disse que ela estava chorando constantemente e parecia ter medo de algo. Segundo essa amiga, Wesley havia se tornado cada vez mais controlador no último ano. Disse que Britney lhe havia contado que ele tomava todas as decisões financeiras e tinha acesso a todas as suas contas. Também disse que Wesley vinha pressionando Britney para me pedir dinheiro, não apenas alojamento. Aparentemente Britney se recusou porque sabia que Tony e eu estávamos economizando para os futuros gastos médicos de Meg. Meredith disse que Britney estava envergonhada de sua situação financeira e que seu marido a havia feito prometer que não falaria sobre isso com a família. Meredith acreditava que Wesley havia pressionado Britney a pedir o quarto de Meg porque queria estabelecer domínio dentro de nossa casa e ver até onde poderia controlar a situação. Ela também disse que Wesley havia feito vários comentários inapropriados sobre Meg enquanto estiveram em nossa casa. Aparentemente ele mencionou a Britney que crianças com deficiências eram um fardo financeiro e sugeriu que estávamos desperdiçando dinheiro com o equipamento e as terapias de Meg e que talvez devêssemos nos livrar dela. Meredith disse que Britney havia defendido Meg, mas que Wesley continuava insistindo no assunto. Perguntei a Meredith por que ela estava me contando tudo isso agora. Acontece que Britney havia lhe confiado 2 dias antes que Wesley tinha encontrado um novo lugar para morar, mas era com pessoas que minha irmã não conhecia e ela estava com medo de se mudar para lá. Minha irmã havia pedido para ficar mais tempo, mas o contrato de aluguel de Meredith só permitia visitas de curto prazo. Meredith me deu um novo número de telefone de Britney, já que ela teve que trocá-lo porque Wesley estava verificando suas chamadas e mensagens. Minha irmã, segundo sua amiga, queria entrar em contato comigo, mas tinha medo de que eu a rejeitasse depois de como tudo terminou. Liguei para Britney naquela mesma noite, ela atendeu no primeiro toque e imediatamente começou a se desculpar. Disse que lamentava muito o comportamento de Wesley e admitiu que teve medo de enfrentá-lo enquanto estavam em nossa casa. Ela também confirmou a versão de sua amiga sobre o que estava acontecendo com o marido. Explicou que ele perdeu o emprego não por demissões como nos disseram, mas porque falhou em um teste de substâncias. Ele estava usando coisas regularmente e escondeu isso até pouco tempo. Ela descobriu sobre isso 2 semanas antes de se mudarem para nossa casa. Mas Wesley a convenceu a não dizer nada porque isso prejudicaria suas chances de conseguir outro emprego. Britney também admitiu que Wesley nunca teve a intenção de respeitar as regras da nossa casa. Desde o início ele planejou insistir por melhores condições e a havia instruído sobre o que dizer. Ele ficou com raiva quando me recusei a mover Meg e começou a culpá-la por não ter sido convincente o suficiente. A conversa foi difícil, Britney chorou quase o tempo todo e não parava de pedir desculpas. Disse que percebeu o quão erradas foram suas exigências, mas se sentiu presa porque não tinha para onde ir. Explicou que ele controlava suas finanças e que ela não tinha acesso a dinheiro para conseguir um lugar por conta própria. Wesley havia encontrado uma casa onde podiam alugar um quarto de um conhecido dele, mas esse conhecido era seu fornecedor. Britney estava apavorada, mas Wesley disse que era algo temporário até que ele se estabilizasse. Ela disse que as outras pessoas na casa a faziam se sentir desconfortável e que ela mal saía do quarto. Britney me implorou para não contar à nossa mãe sobre o uso de substâncias de Wesley porque sentia vergonha. Ela também me perguntou se havia alguma maneira de ela poder voltar a ficar conosco sem Wesley. Eu disse que precisava falar com Tony e pensar em tudo que ela havia me contado. Tony e eu tivemos uma longa conversa naquela noite. Ele se mostrou compreensivo com a situação de Britney, mas estava preocupado em trazer mais drama para nosso lar. Também nos preocupava a reação de Wesley se Britney o deixasse e voltasse para nossa casa. Se ele era tão instável, não sabíamos o que poderia fazer, especialmente com Meg, sobre quem ele não tinha palavras gentis. Decidi pesquisar sobre recursos para vítimas de abuso doméstico e descobri que o controle financeiro e o isolamento são táticas comuns. A situação da minha irmã se encaixava em muitos dos padrões descritos online. No dia seguinte liguei novamente para Britney e ofereci ajuda para ela deixar o marido. Disse que poderíamos contar à nossa mãe e que ela poderia ficar com ela por um tempo. Até conseguir algo mais permanente, ela queria pensar um pouco. 3 dias depois Britney me ligou de uma delegacia. Ela me contou que Wesley se tornou violento quando ela lhe disse que estava considerando deixá-lo. Ele agarrou seu braço e o torceu quando ela tentava pegar algumas roupas. Britney conseguiu sair de casa e ligou para o 911. Ela tinha um hematoma no braço e arranhões no rosto por causa do incidente. A polícia tirou fotos e a ajudou a obter uma ordem de restrição contra Wesley. Britney me perguntou se minha oferta de ajuda ainda estava de pé porque ela não tinha para onde ir Tony, e eu fomos buscá-la na delegacia naquela mesma noite. Ela só tinha a roupa do corpo e o que cabia em sua bolsa. Wesley havia ficado com todos os seus pertences, incluindo sua identidade e seus cartões bancários na casa onde estavam morando. Estamos tentando obter uma ordem judicial para poder entrar com a polícia e recuperá-los. Britney está conosco há 5 dias. Até recuperar seus pertences ela está ficando no quarto de hóspedes e parece muito grata por tudo. Ela passa tempo com Meg todas as noites e pediu desculpas várias vezes pelo comportamento de Wesley. Também começou a procurar trabalho. Wesley tem ligado de diferentes números tentando contatar Britney. Uma vez ele apareceu em nossa casa, mas foi embora quando Tony abriu a porta e mencionou a ordem de restrição.
Britney está trabalhando com uma advogada para recuperar seus pertences e acessar suas contas bancárias. Britney diz que tentou me dar pistas sobre os problemas, mas tinha medo demais para ser direta. Nossa mãe ainda não sabe de toda a história, mas em algum momento terá que saber. Algumas pessoas podem se perguntar por que estou dando outra chance a Britney depois de como as coisas terminaram da primeira vez. A verdade é que acredito que ela foi vítima de manipulação. Seu comportamento faz muito mais sentido agora que entendo o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Meg está feliz por ter a tia de volta. Tony continua cauteloso, mas concorda que Britney merece apoio para se afastar de Wesley. Atualização 2. Nem tudo o que aconteceu no último tempo foi positivo. Britney estava morando conosco há cerca de 3 semanas e parecia estar progredindo. Conseguiu um emprego de meio período em um supermercado local e estava trabalhando com assistentes sociais para reconstruir sua vida. A ordem de restrição contra Wesley continuava em vigor e ele não a havia contatado diretamente há mais de uma semana. Britney também havia começado a terapia através de um programa para sobreviventes de violência doméstica. Ela pediu desculpas a Tony e a mim várias outras vezes pelas exigências que fizeram sobre o quarto de Meg. Durante esse tempo Britney continuava relutante em contar à nossa mãe o que realmente havia acontecido com Wesley. E eu não a pressionei porque ela estava melhorando e provavelmente se mudaria por conta própria graças aos progressos que estava fazendo. Viajar para o estado de nossa mãe seria começar tudo do zero. A situação mudou repentinamente há 3 semanas. Britney recebeu uma ligação de nossa mãe dizendo que Wesley a havia contatado diretamente. Wesley disse à mamãe que Britney estava mentindo sobre o abuso e que na realidade ela o havia traído com Tony. Ele afirmou que essa era a verdadeira razão pela qual Britney queria ficar em nossa casa. Minha mãe me ligou imediatamente depois de falar com Wesley. Estava irritada e confusa com as acusações dele. Eu expliquei tudo o que estava acontecendo porque já não havia motivo para não fazê-lo, mas ela queria falar com minha irmã. Britney ligou para ela naquela noite e contou tudo sobre o uso de substâncias de Wesley, o controle financeiro e o abuso físico. A resposta da minha mãe não foi a que esperávamos. Em vez de apoiá-la, ela sugeriu que ela havia feito algo para provocar o comportamento de Wesley. Minha mãe mencionou que Wesley lhe parecerá sincero e preocupado com Britney quando a ligou. Essa conversa devastou Britney. Ela havia reunido a coragem para contar a verdade à mãe, e em vez de receber apoio, recebeu dúvidas e culpa. 2 dias depois minha mãe apareceu em nossa casa sem avisar, queria ver Britney pessoalmente e avaliar a situação por si mesma. Ela também trouxe nossa tia Carol, que sempre se meteu em dramas familiares. As duas se sentaram em nossa sala e começaram a interrogar Britney sobre seu relacionamento com Wesley. Fizeram perguntas detalhadas sobre o abuso e queriam saber por que ela não havia procurado ajuda antes. Carol sugeriu que Britney poderia estar exagerando o comportamento de Wesley para obter simpatia. Minha mãe também voltou a tocar no assunto do conflito original pelo quarto de Meg. Segundo o que Wesley lhe havia contado, Britney só pediu ajustes razoáveis e que Tony e eu fomos inflexíveis e hostis. Minha mãe disse que começava a pensar que havia mais na história do que Britney havia contado. Nesse momento Tony interveio e pediu que mamãe e Carol fossem embora. Minha mãe respondeu que tinha o direito de saber o que estava acontecendo com sua filha. Britney mal falou durante toda a visita, respondia a perguntas diretas, mas de resto permaneceu calada. A semana seguinte trouxe mais surpresas desagradáveis. Britney recebeu uma ligação do irmão de Wesley que disse que queria ajudar a resolver a situação entre eles. O irmão afirmou que Wesley estava em reabilitação por seus problemas e que queria fazer as pazes com Britney. Ele sugeria que Britney deveria considerar dar-lhe outra oportunidade já que ele estava recebendo ajuda. Britney apenas respondeu que não estava interessada em se reconciliar com Wesley e que a ordem de restrição continuava em vigor. O irmão se tornou insistente, também mencionou que Wesley lhe havia contado sobre problemas no casamento que não eram culpa dele. O irmão insinuou que Britney havia sido difícil de lidar e que tinha contribuído para o estresse de Wesley. Eu estava presente durante parte dessa chamada e peguei o telefone quando ele se tornou agressivo. Gritei que Britney não queria contato com Wesley nem com sua família e que deviam respeitar a ordem de restrição. O irmão dele me acusou de me intrometer em seu casamento e ameaçou chamar a polícia para denunciar se Britney estava sendo mantida contra sua vontade. Tony ligou imediatamente para nossa advogada que havia ajudado Britney com a ordem de restrição. Ela nos aconselhou a documentar todo o contato da família de Wesley e a relatar qualquer ameaça à polícia. Também sugeriu que Britney considerasse se mudar para outro lugar se o assédio continuasse. Aquele fim de semana trouxe a revelação mais perturbadora de todas. Britney recebeu uma ligação de Meredith, a amiga que primeiro me alertou sobre o comportamento controlador de Wesley. Nossa mãe a havia contatado, fazendo perguntas sobre a relação de Britney com Wesley. Aparentemente ela havia perguntado a Meredith se ela acreditava que Britney dizia a verdade sobre o abuso. Essa amiga contou à minha mãe sobre incidentes específicos que ela havia presenciado. Também mencionou os comentários que ele fez sobre Meg. A resposta da minha mãe foi sugerir que Meredith poderia estar sendo parcial por ser amiga de Britney. Minha mãe perguntou diretamente se acreditava que Britney e Tony estavam tendo um caso. Disse que as acusações de Wesley lhe pareciam críveis porque Britney sempre fora próxima de mim e passava muito tempo em nossa casa. Ela insinuou que Britney poderia ter inventado toda a história do abuso para encobrir uma infidelidade. Meredith lhe assegurou que não havia absolutamente nenhuma verdade nas acusações de Wesley e que a sugestão era absurda. Que Britney amava Wesley apesar de seus problemas e que nunca havia demonstrado interesse romântico por ninguém mais.
Para Meredith, nossa mãe pareceu decepcionada com sua resposta e continuou fazendo perguntas insinuantes sobre as intenções de Britney. Britney tomou uma decisão, ela não podia continuar vivendo em uma situação onde sua própria família duvidava dela e precisava recomeçar completamente. Britney vinha economizando dinheiro de seu trabalho e tinha o suficiente para pagar o depósito de um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Ela se mudou de nossa casa na semana passada, disse que precisava de espaço longe de todo o drama familiar e queria desaparecer para parar de criar um caos para nós. Britney agradeceu a Tony e a mim pelo apoio, mas disse que apreciaria se não contássemos a ninguém para onde ela se mudou. Não era necessário. Não pensávamos em fazer isso de qualquer maneira. Não falei com minha mãe desde que soube de sua conversa com Meredith. Sinto repulsa por ela ter duvidado das denúncias de abuso de Britney e ter dado crédito às mentiras manipuladoras de Wesley. Tony diz que não o surpreende porque ela sempre se sentiu atraída por dramas e teorias da conspiração. Ela ainda acredita que um de seus cachorros foi sequestrado pelo governo para experimentos, quando é provável que ela tenha deixado a porta aberta e ele tenha saído. Britney me escreve de vez em quando para dizer que está bem, mas não nos vemos desde que ela se mudou. Diz que seu novo apartamento é pequeno, mas tranquilo, e que continua com a terapia. Britney também conseguiu um segundo emprego e está trabalhando para alcançar a independência financeira. Há 2 semanas Wesley violou a ordem de restrição ao aparecer no local de trabalho de Britney. Ela chamou a polícia e prenderam Wesley. Ele passou 3 dias na cadeia antes de ser liberado sob fiança. Sua audiência por violar a ordem de restrição será no mês que vem. Atualização 3. A situação legal de Britney com Wesley foi resolvida no mês passado. Wesley se declarou culpado de ter violado a ordem de restrição e recebeu 6 meses de liberdade condicional supervisionada, juntamente com aulas obrigatórias de controle de raiva. Ele também foi ordenado a pagar os honorários advocatícios de Britney e a se manter afastado de seu local de trabalho e residência. O irmão de Wesley continuou tentando contatar Britney por várias semanas após a prisão de Wesley. Enviava mensagens por redes sociais dizendo que Wesley era um homem mudado e merecia perdão. Britney bloqueou o irmão de Wesley e todos os membros de sua família em todas as plataformas. Também mudou seu número de telefone novamente para impedir o contato indesejado. Britney tem estado bem em seu novo apartamento. Foi promovida para tempo integral no supermercado e conseguiu turnos de fim de semana em uma cafeteria para aumentar sua renda. Além disso, completou um curso de informática e está se candidatando a empregos administrativos que pagariam melhor. Agora Britney e eu almoçamos juntas uma vez por semana. Ela parece muito mais tranquila e segura de si do que durante todo o caos com Wesley e nossa família. A situação com nossa mãe não melhorou nada. Mamãe me ligou exigindo saber por que eu estava apoiando as mentiras de Britney sobre Wesley. Ela sugeriu que Britney precisava de ajuda psiquiátrica, não de incentivo para tomar ações legais. Desliguei na cara dela e a bloqueei. Nossa tia Carol tentou mediar entre minha mãe e eu algumas semanas depois. Respondi que não há meio termo quando se trata de apoiar uma vítima de abuso. Carol justificou que Wesley parecia um bom rapaz que simplesmente havia cometido erros. Também mencionou que Wesley estava sóbrio há 2 meses e trabalhando para melhorar. Ela recebeu o mesmo tratamento que minha mãe. Embora antes eu também a tenha advertido que se tentasse pressionar Britney diretamente para se reconciliar com Wesley eu relataria o assédio ao advogado de Britney. Britney ficou sabendo dessas conversas e por isso decidiu escrever uma carta à nossa mãe explicando exatamente o que Wesley havia feito durante o relacionamento deles e o impacto que a reação da mãe teve diante de sua confissão de abuso. Britney trabalhou durante semanas na carta junto com sua terapeuta para garantir que fosse clara e baseada em fatos, sem ser emocional ou acusatória. A resposta da nossa mãe à carta foi reenviá-la para Wesley. Minha mãe disse a Wesley que Britney continuava espalhando mentiras sobre ele e sugeriu que talvez ele devesse considerar tomar ações legais por difamação. Wesley usou as informações da carta para encontrar o novo endereço de Britney e lhe enviou flores com um bilhete de desculpas. Britney chamou a polícia por causa do novo contato de Wesley. O detetive que cuida do caso explicou que tecnicamente ele não havia violado a ordem de restrição porque usou um serviço de entrega e não se aproximou diretamente. No entanto, o detetive advertiu Wesley que qualquer nova tentativa de contato poderia gerar acusações adicionais. Essa traição à privacidade de Britney foi a gota d'água para ela. Britney decidiu cortar contato com a mãe de forma permanente e me pediu para fazer o mesmo, embora eu já o tivesse feito. A situação financeira de Britney se estabilizou apesar de tudo e ela está planejando começar aulas em uma faculdade comunitária no próximo ano. Britney diz que ter metas para o futuro a ajuda a manter o foco em avançar, em vez de ficar presa no que aconteceu com Wesley. Aparentemente Wesley se mudou para outro estado com alguém que conheceu em sua aula de controle de raiva. Britney soube pelo irmão dele que contatou Meredith apesar de estar bloqueado por Britney. Ela se sentiu aliviada por ele estar geograficamente longe, mas preocupada com a possibilidade de ele estar começando o mesmo padrão com uma nova vítima. Nossa família parece diferente agora do que há um ano, mas gostamos mais dela assim. Atualização 4.
Tenho uma atualização para vocês depois de quase 4 anos sem escrever nada, é sobre Wesley e um final trágico para ele. Há um mês ele foi encontrado sem vida em seu apartamento por sua amiga, namorada ou o que quer que fosse, que basicamente era outra pessoa com quem ele consumia coisas. Essa pessoa conseguiu chamar a emergência, mas foi tarde demais pois Wesley já estava falecido há algumas horas quando foi encontrado. É uma notícia que, embora trágica, trouxe certa tranquilidade à minha irmã. Ela disse que se sentia em conflito porque essa pessoa, durante um tempo até que o divórcio foi concedido, foi seu marido, mas também expressou alívio porque agora sabe que ele nunca mais poderá alcançá-la. Nestes anos Wesley não voltou a contatá-la. Assim que cumpriu sua liberdade condicional, ele deixou o estado e deixamos de ter contato. Nem mesmo com nossa mãe, que continuou em comunicação com ele até o último momento. Acreditamos que ela deva pensar que foi Britney quem causou o fim dele, mas seria impensável para uma pessoa razoável chegar a essa conclusão. Britney tem se esforçado, estudando na faculdade comunitária, mantendo um emprego bem remunerado, muito melhor que os primeiros que teve, e saindo com alguém novo. Nosso teste para aceitá-lo foi ver como ele tratava Meg e ele passou com louvor. Meu marido e eu estamos felizes em ver Britney progredir.